A seleção natural é um dos conceitos mais fundamentais da biologia evolutiva. Ela descreve o processo pelo qual organismos com características mais vantajosas para um determinado ambiente têm maior probabilidade de sobreviver, reproduzir-se e transmitir essas características às próximas gerações. Essa ideia, proposta por Charles Darwin, revolucionou a compreensão sobre a origem e a diversidade das espécies. A seleção natural opera continuamente, moldando populações ao longo do tempo e promovendo adaptações que aumentam as chances de sobrevivência dos organismos. Para compreender a seleção natural, é preciso considerar três elementos essenciais: variação, hereditariedade e diferencial de sucesso reprodutivo. Primeiramente, dentro de uma população, os indivíduos apresentam variações em suas características, como cor, tamanho ou resistência a doenças. Essas diferenças podem ser resultado de mutações genéticas, recombinação durante a reprodução sexual ou outros processos biológicos. Em segundo lugar, muitas dessas variações são herdáveis, ou seja, podem ser transmitidas dos pais para os filhos. Por fim, os indivíduos que possuem características mais adaptativas têm maior probabilidade de sobreviver e gerar descendentes, fazendo com que essas características se tornem mais comuns ao longo das gerações. As evidências evolutivas que sustentam a teoria da evolução por seleção natural são vastas e variadas. Uma das mais convincentes é o registro fóssil, que mostra uma sucessão de formas de vida ao longo do tempo, com espécies extintas apresentando traços intermediários entre grupos atuais. A anatomia comparada revela semelhanças estruturais entre organismos diferentes, sugerindo ancestrais comuns. Por exemplo, os membros anteriores de mamíferos, aves, répteis e anfíbios possuem o mesmo padrão ósseo básico, apesar de suas funções distintas, indicando uma origem evolutiva compartilhada. A biologia molecular trouxe novas e poderosas evidências. Comparando o DNA de diferentes espécies, cientistas descobriram semelhanças genéticas impressionantes, como o fato de humanos e chimpanzés compartilharem cerca de 98% do seu material genético. Além disso, genes conservados em diferentes organismos apontam para uma ancestralidade comum. O estudo de embriões também reforça essas conexões. Muitos animais apresentam estágios embrionários semelhantes, refletindo padrões ancestrais de desenvolvimento. A resistência a antibióticos é um exemplo contemporâneo e preocupante do funcionamento da seleção natural. Quando uma população de bactérias é exposta a um antibiótico, a maioria dos micro-organismos é eliminada. No entanto, algumas bactérias podem possuir mutações que as tornam resistentes ao medicamento. Essas sobreviventes continuam a se multiplicar, transmitindo a resistência às gerações seguintes. Com o uso excessivo ou inadequado de antibióticos, essa seleção se intensifica, resultando em cepas cada vez mais resistentes e difíceis de tratar. Esse fenômeno demonstra a importância do raciocínio crítico ao analisar processos históricos e evolutivos. A resistência bacteriana não surge porque as bactérias querem sobreviver, mas sim porque, ao acaso, algumas já possuem as características necessárias para resistir ao antibiótico. O ambiente, neste caso a presença do medicamento, atua como um filtro, favorecendo os organismos mais aptos. Assim, a seleção natural não é um processo dirigido, mas sim uma consequência inevitável da variação genética e da luta pela sobrevivência. Compreender a seleção natural, as evidências evolutivas e a resistência a antibióticos é fundamental para enfrentar desafios atuais, como o desenvolvimento de novas terapias e o uso racional de medicamentos. Além disso, esse entendimento nos convida a refletir sobre a complexidade e a interconexão da vida, reconhecendo que todos os seres vivos compartilham uma longa história evolutiva, marcada por adaptações, mudanças e sobrevivência em meio a ambientes em constante transformação.